Meu querido palestrino, minha querida palestrina, eu decido ficar alguns dias fora, viajando e resolvendo problemas pessoais, documentação e tudo mais. E o Palmeiras tem uma sequência terrível no Campeonato Brasileiro, com 2 empates e 2 derrotas, jogando praticamente no lixo a possibilidade de ser campeão brasileiro. A possibilidade existe? Existe, mas é muito difícil e a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Porque, palestrino, hoje tem mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Um jogo que é uma incógnita para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Time reserva e o time da Libertadores. Paulinho sendo escalado pelo Abel Ferreira e as especulações aí no mercado da bola que se aquecem também para o Verdão. Roger Guedes dando entrevista para o ESPN dizendo que o Palmeiras mantém contato com seu staff. E o Gerson, será que vem para o Palmeiras em 2026? Quando eu parei de fazer vídeo aqui uma semana atrás, o seu Veloso estava soltando a história de que o Anderson Barros estava na Rússia. Vamos conversar sobre essa história agora aqui no canal Notícias Meu Verdão. E eu quero começar, palestrino, falando desse jogo de logo mais, né? O que vocês acham aí? O Abel jogou a toalha do Campeonato Brasileiro? Será que o Palmeiras perdeu aí já remota a chance de título do Campeonato Nacional? Olha só, o próximo jogo do Palmeiras aí é logo mais contra o Grêmio, né? Às 9h30, horário de Brasília, dessa terça-feira, lá na casa dos caras, né? E jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, palestrino. O Grêmio vem de derrota, só pra gente lembrar aqui, né? Por 3-2 contra o Botafogo lá no Newton Santos. Com 43 pontos, o time de Mano Menezes quer se manter longe da zona do rebaixamento. Eles ainda que têm possibilidade de, né, irem para a Série B ainda esse ano. Eu acho difícil o Grêmio cair, mas ainda tem possibilidade. Depois aí do Mano Menezes poupar atletas lá no jogo do Rio de Janeiro contra o Botafogo, o técnico gremista retoma a escalação com todos os seus titulares para enfrentar o Palmeiras. Se o Grêmio vencer o Palmeiras, o tricolor sulista pode ajudar a confirmação do título do Flamengo. Bastaria o rubro-negro derrotar o Atlético Mineiro fora de casa também. Esse jogo acho que vai ser 9h30 nessa terça-feira. E vamos ser sinceros, gente, o Galo tá morto, tá? O Galo tá morto, perdeu aí a Sul-Americana. Jogador boleirado, hein? Pelo amor de Deus, que vergonha esse time do Atlético Mineiro. Perder para aquele time do Lanús, né? Foi o Lanús. Os caras não batem pena, pelo amor de Deus, gente. Sinceramente, eu fiquei com vergonha do Atlético Mineiro nesse jogo da Sul-Americana. Estão mortos, né? Porque a torcida parece que nem vai aí pro estádio acompanhar a equipe contra o Flamengo. O Flamengo vai vir muito forte, embora acredito que o Flamengo vá poupar algumas peças para o jogo da Libertadores de sábado que vem. Já o Palmeiras, palestrino, né? Entra em campo, a torcida tá meio desanimada no Campeonato Brasileiro, mas estamos muito empolgados com a Libertadores no sábado, é bem verdade. Palmeiras vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre às vésperas deste jogo da final da Libertadores contra o Flamengo. Tanto que a delegação embarca direto do Rio Grande do Sul lá para o Peru na quarta-feira à tarde. Então o Palmeiras vai fazer esse jogo pelo Brasileirão e de lá do Sul já vai direto para Lima, no Peru. De fato é um calendário insano, embora muita gente vai falar que é desculpa do Abel por ter perdido alguns jogos. Em parte é desculpa, mas em outra parte ele tem razão. Cara, não tem condição. Você vai lá pro sul e daqui a pouco você viaja para Lima, no Peru, para fazer uma final importantíssima da Libertadores. De fato, haja fôlego de jogador para ter tantas partidas assim insanas pela frente. O Palmeiras vem de uma sequência negativa, foi o período que eu não estava trazendo vídeos aqui no canal. 4 partidas sem vencer. São 2 derrotas e 2 empates, como já havia falado para vocês. E na última rodada viu a distância para a liderança aumentar de 2 para 4 pontos de desvantagem em relação ao Flamengo. O que gerou aquela entrevista coletiva do Abel, meio murcho, dizendo com todas as letras que tinha entregado, né, o Campeonato Brasileiro, bandeira branca aí, enfim.
Alguns estão falando que é pressão isso pra cima do Flamengo. Mas, gente, o Flamengo é um time grande lá do Rio de Janeiro e tá acostumado com esse tipo de pressão. Vocês acham mesmo que isso vai abalar os caras por lá? Não vai nada. Eu acho que o título do Flamengo no Campeonato Brasileiro, devido aos vacilos do Palmeiras nos últimos 4 jogos, tá muito bem encaminhado para o clube rubro-negro do Rio. Cara, porque sinceramente, o Palmeiras vacilou demais nesses últimos jogos. E aqui, antes da gente falar das escalações de Grêmio e Palmeiras, eu quero dizer para vocês que apesar das frustrações que eu alimentei nesses últimos jogos do Palmeiras, eu quero encorajar vocês, inclusive até nisso, a apoiar o Palmeiras 100%, tá, gente? O Palmeiras fez aquela noite mágica lá no jogo da Libertadores da semifinal, passamos para a final, o Palmeiras tá chegando muito grande, né? De lá pra cá o Palmeiras não jogou mais nada e a gente tá torcendo para que aquela noite mágica se repita neste próximo sábado. E tem capacidade, tá? Porque um jogo de Libertadores 90 minutos é completamente diferente de jogos de pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Palestrino. Agora a dúvida que tá todo mundo aí trazendo, os principais portais, como é que chega esse Palmeiras para enfrentar o Grêmio? Mas antes da gente falar do Palmeiras, a gente fala do Grêmio, né? O Grêmio vai ter aí uma prévia de escalação segundo o Globo Esporte. Eu tô lendo aqui para vocês. Thiago Volpe, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. Dodge, Arthur e Edenilson. Alisson numa dúvida com o Pavon. Na frente o Carlos Vinícius e um tal de Amuzu. Né? Um time com algumas peças conhecidas, outras nem tanto. E o técnico Mano Menezes faz de tudo aí para espantar esse fantasma da Série B. Vão jogar em casa com o Palmeiras completamente reserva. É isso mesmo. Palmeiras vai completamente reserva. Deixou seus titulares aqui em São Paulo e para mim isso é um recado muito claro do Abel de que a importância mesmo do Palmeiras está sendo toda focada na Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Se ganhar, a gente ganhou. Se não ganhar, paciência, o Flamengo vai ser aí levantar a taça do Campeonato Brasileiro, tá bom? O Grêmio que vem com muitos desfalques também, né? O tal de Noriega com lesão, o Gustavo Martins suspenso, o tal de Monsalve tomou uma pancada na canela, Balbuena não joga também, Bright White não joga também, cara, o Christian Oliveira, Rodrigo L, vários jogadores no departamento médico, tá? O Grêmio vem passando aí por uma situação muito ruim esse ano em 2025, é um time ali, né? Mais ou menos, que eu acredito que até os reservas do Palmeiras, se apertar o pé um pouquinho, consegue vencer esse time do Grêmio, hein? Olha, Palmeiras, eu acredito em vocês, viu? Vocês que são os reservas aí que vão enfrentar esse time do Sul. O Abel Ferreira, já falando, né, desse jogo aí em relação ao Verdão, acionará uma escalação completamente reserva contra o Grêmio, como falei pra vocês, e deixou os 11 titulares em São Paulo, tá? É os 11 titulares que vai jogar na Libertadores no próximo sábado. Ficaram Carlos Miguel, os laterais Kelvin e Piquerez, os zagueiros Gomes, Murilo e Bruno Fux, 6 jogadores. Os meio-campistas Andreas Pereira, Veiga e Alan, né, 9 jogadores. E os atacantes Flaco Lopes e Vitor Roque, todos ficaram para fazer mais treinos aqui em São Paulo e eles partirão de São Paulo para Lima. E o time do Palmeiras que vai a campo essa noite, pelo menos uma prévia, segundo o Globo Esporte, tem Marcelo Lomba no gol, Giai na lateral direita, Benedetti e Mikael vai ser a dupla de zaga do Palmeiras e o Jefité vai ser o lateral esquerdo. Aníbal Moreno e Emiliano Martinez, a dupla de volantes no meio-campo, Maurício e Felipe Anderson fazendo meia atacantes pelo Palmeiras. E na frente, Sousa numa dúvida com o Facundo Torres, eu ia de Sousa, e o Bruno Rodrigues como o atacante referência do Palmeiras para enfrentar o Grêmio. O que vocês acham desse jogo do Palmeiras, hein? É um time aí que não bota muito medo não, hein? Pelo menos na minha opinião. Porém, eu acredito que mesmo esses reservas do Palmeiras ainda conseguem fazer um calor para cima do Grêmio. Tá muito em aberto, viu, Palestrino? Para mim, eu não joguei a toalha ainda do Campeonato Brasileiro, como muitos já jogaram. O Palmeiras tá 4 pontos do Flamengo. Um vacilo do Flamengo contra o Atlético Mineiro
E uma vitória do Palmeiras, embora difícil, dentro da casa do Grêmio, coloca o Palmeiras de novo no páreo para brigar pelo Campeonato Brasileiro. É difícil isso acontecer? Na lógica, o Flamengo vai vencer o Atlético, porque o Atlético tá morto, né? O Atlético já não quer mais saber de nada neste ano de 2025. O Grêmio vem com força para cima do Palmeiras para brigar, para espantar o fantasma do rebaixamento, e o Palmeiras com reserva. Então a lógica é que o Palmeiras empate ou perca pro Grêmio, a lógica, e o Flamengo vence o Atlético Mineiro. Porém, não acho que os reservas do Palmeiras vão facilitar tanto o jogo assim para o Grêmio lá na Arena dos Caras, tá? Então, tudo pode acontecer. Tá aberto ainda o Campeonato Brasileiro, porém, tá muito pendente para o Flamengo ser campeão, tá bom? Palmeiras com muito desfalques também aí e tal. Quero saber muita opinião de vocês. Eu tô acreditando numa vitória do Palmeiras, mas nós vamos passar um nervoso danado hoje nesse jogo contra o Grêmio. O jogadorzinho aí com perna pesada, né? Sem ritmo de jogo. Vai ser aquele jogo duro pro Palmeiras, mas eu tô chutando, hein, ó. E será que eu tô muito otimista, Palestrino? Eu tô chutando 1-0 pro Palmeiras nesse jogo contra o Grêmio, hein? Depois vocês me cobram aí. Tô achando que o Palmeiras vai vencer esse jogo contra o Grêmio 1-0. E vamos torcer pro Galo. O Galo aprontar pra cima do Flamengo. Porque o Galo e a torcida do Atlético odeiam o Flamengo, hein? Deixando isso muito claro. Mas enfim, o que vale mesmo é os 11 dentro de campo, tá bom? Essa é a prévia, Palmeiras todo reserva, Grêmio lutando para não cair no Campeonato Brasileiro e o Flamengo provavelmente vai com alguns desfalques para cima do Atlético, mas ainda é muito favorito para ganhar do Galo. Isso é o que eu tenho para falar para vocês referente a Campeonato Brasileiro. Um jogo extremamente difícil para o Palmeiras, com o técnico Abel Ferreira praticamente jogando a toalha e deixando isso muito claro, colocando as reservas contra o Grêmio. E para a gente seguir aqui, para ver se a gente alegra um pouquinho, né, a torcida do Palmeiras e tudo mais. Cara, o nome do Paulinho tá voltando à pauta, hein? Será que ele vai jogar Libertadores? Fica aí a questão. Não sei, vou dar minha opinião para vocês aqui, ela é muito diferente do que tá se falando na mídia. Mas primeiro, vou falar para vocês o que tá circulando nos portais a respeito do Paulinho, tá? É o nome que chamou a atenção. Ele tá escalado e ele foi junto com a delegação, junto com os reservas que vai enfrentar o Grêmio logo mais. Ele tá no meio, viu? Será que a gente tem essa possibilidade de contar com o Paulinho até mesmo no jogo contra o Grêmio? Apesar aí de ele estar relacionado e presente com o grupo, a tendência, Palestrino, segundo a apuração de vários portais na internet, é de que o camisa 10 aqui não seja utilizado pelo professor Abel Ferreira na partida diante do tricolor sulista. O atacante está clinicamente recuperado, mas sua situação ainda é tratada com muita cautela pelo departamento médico do Verdão. A participação na viagem, portanto, é mais uma estratégia simbólica do que técnica do professor Abel Ferreira. O Paulinho é visto aí como uma referência nos bastidores e sua presença fortalece o ambiente em um momento decisivo da temporada. A mesma lógica deve prevalecer para a final da Libertadores no próximo sábado, dia 29, contra o Flamengo. Embora o jogador siga com a delegação até o Peru, a tendência é que ele não seja acionado na decisão. O Palmeiras considera arriscado colocá-lo em campo após um período recente de recuperação e sem ritmo competitivo adequado para um jogo de tamanha exigência física e vai sim, de fato, ser um jogo pegado contra o Flamengo, tá? 90 minutos e possíveis prorrogações de 30 minutos se persistir o empate é tempo demais para o Paulinho jogar. A diretoria e a comissão técnica do Palmeiras valorizam o papel extracampo do Paulinho como liderança interna e entendem que a presença dele ao lado do elenco pode contribuir emocionalmente para a preparação da final da Libertadores, assim como ocorre do lado do Flamengo com o Pedro, que mesmo lesionado vai viajar junto ao grupo. Paulinho será mais uma voz experiente ao lado dos companheiros, tanto nesse jogo contra o Grêmio quanto no jogo contra a Libertadores. Muita gente está falando que eles estão relacionados protocolarmente, simplesmente porque se o Palmeiras for campeão da Libertadores, amém por isso, torcemos demais por isso, ele vai estar lá para receber a medalha, junto com o Everton também, que não vai estar junto com o elenco. Aliás, ele vai estar junto com o elenco, mas não vai fazer parte do jogo, pelo menos é o que os portais estão apurando por aí na internet. Porém, Palestrino, lembra daquelas especulações que a gente estava tendo do Paulinho na final da Libertadores, há um tempo atrás? Lembra disso que a gente estava falando? Eu não sei não, velho.
eu tô achando que o Abel vai colocar esse cara aqui 10 minutos pra jogar na Libertadores. Eu não sei. Eu tô com um feeling disso. Por mais que tá todo mundo dizendo que não, né? A apuração aí de vários jornalistas que eu gosto pra caramba. O Fastincani também tá falando que é muito remota a possibilidade aí do Paulinho jogar. Praticamente impossível. Mas eu não sei, cara. Eu tô com o pé atrás. Eu tô achando que o Abel vai escalar o Paulinho pelo menos uns 5, 10 minutos pra jogar contra o Flamengo. Eu tô achando, tá? Eu posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu tô achando que ele vai colocar. Assim como o Paulinho foi decisivo pro Palmeiras lá no Mundial de Clubes contra o Botafogo, naquelas oitavas de final, eu não sei não, tô achando que esse cara vai pintar no Palmeiras aí nesse jogo da Libertadores. Acredito que teremos surpresas. Isso aqui é palpite meu, tá? Posso estar errado. Quero saber muito a opinião de vocês. O fato é o seguinte, se ele tá pronto para jogo, se ele já está apto para jogo, já tá treinando com bola, acredito eu também e tal, né? Eu acho que tinha que ir, hein? Eu acho que tinha que jogar, hein, Palmeiras? Se tá apto, eu acho que tinha que jogar. Mas a gente não sabe, tá muito nebuloso toda essa história do Paulinho. O que a gente tem de oficial é que o núcleo de saúde e performance do Palmeiras tem muita cautela com o jogador. E se a gente for pelas informações oficiais, o Paulinho só volta a jogar pelo Palmeiras em 2026. É uma pena, mas eu tô alimentando aqui uma esperancinha de que ele vai entrar contra o Flamengo, tá? Vai ser maravilhoso se ele decidir o jogo contra o Flamengo, eu vou dar pulo de alegria. Enfim, jogo essa bola pra vocês. Pintou esse negócio nos bastidores, quero saber a empolgação de vocês. De fato é uma voz muito forte nos bastidores do Palmeiras. Quem sabe, mesmo com as chances remotas, ele possa entrar em campo pela Libertadores da América. É difícil? É difícil. Mas, se está relacionado, ele pode entrar se o técnico decidir que ele deve entrar. Enfim, vamos aguardar, vamos esperar. Eu acredito que o foco do Palmeiras realmente já está na Libertadores no jogo de sábado que vem. E esse jogo contra o Grêmio nós vamos tratar como só mais um jogo para cumprir tabela. Espero que não, espero que a gente dê um calor pelo menos pro Grêmio lá. Quem sabe tente, pelo menos tenta, Palmeiras, trazer os 3 pontos para casa nesse Campeonato Brasileiro. Eu espero que eles deem a vida esses reservas do Palmeiras contra o Grêmio essa noite. E agora chegou o momento das especulações do canal. Ah, como eu tava com saudade, velho. Como eu tava com saudade de falar de especulação com vocês aqui no canal. E o nome que volta à pauta é do Gerson, cara. Esse nome tá muito forte no Palmeiras. Qualquer coisinha pipoca essa história de Gerson no Palmeiras. Eu trato isso tudo ainda como uma grande especulação, tá? Não tô cravando nada aqui. Não tô dizendo que o Palmeiras vai contratar o jogador. E também não estou dizendo que o Palmeiras não vai evoluir nas negociações. Tem muito papo rolando na internet. E o que chamou a atenção nesses últimos dias, vocês já devem ter visto em outros portais, mas eu quero dar aqui meu 0,5% de contribuição dessa história, é que uma das figuras mais conhecidas da torcida do Palmeiras nas redes sociais, a russa Julia Leandrush, voltou a chamar atenção nos bastidores, desta vez por um encontro inesperado. Talvez você aí do outro lado não ouviu falar, essa é uma menina que torce pro Palmeiras, que mora na Rússia e que, cara, acompanha assiduamente o Palmeiras de lá da Rússia, e ela vive publicando e tweetando várias coisas sobre o Palmeiras. A palmeirense em questão, Palestrino, ela viralizou com publicações dedicadas ao Palmeiras. Se reuniu aí recentemente com o Marcão, o pai e representante do Gerson, atualmente jogador no Zenit da Rússia, ex-meio-campista do Flamengo. Então ela teve aí uma reuniãozinha, ela sentou, bateu uma foto aí com o Marcão, representante do Gerson, tal, seu próprio pai. E isso daí chamou muita atenção da torcida do Palmeiras, né? As fotos do jantar que circularam, eu não tive acesso a essas fotos, elas, cara, começaram a repercutir muito entre a torcida do Palmeiras, alimentando a imaginação do Palestrino sobre um possível interesse do Palmeiras no jogador para a temporada de 2026. Procurada a menina pelo portal ESPN, Júlia contou como tudo aconteceu e compartilhou detalhes do bate-papo com o Marcão, pai do Gerson. Segundo ela, a reunião aconteceu em São Petersburgo durante uma viagem ao Fórum do BRICS, que ela fez acompanhada do seu irmão. Aspas aqui para a Júlia, a russa que torce para o Palmeiras. Ela disse o seguinte, entrevista ao ESPN. Quando soubemos que o Marcão estava na cidade, aproveitamos para encontrá-lo. Ele nos chamou para jantar e foi muito gentil conosco, relatou a torcedora que elogiou o representante do atleta pela receptividade. Os torcedores do Palmeiras não demoraram para questioná-la sobre a conversa, especialmente se o nome de Gerson teria surgido como possibilidade para reforçar o Palmeiras. Júlia, porém,
preferiu evitar conclusões sobre essa, quem sabe, ou remota negociação entre Gerson e Palmeiras. Ela diz o seguinte, aspas para a Júlia: sei que muitos querem saber sobre Gerson e Palmeiras, mas o que posso dizer é que ele está bem na Rússia. Eu não sei se ele está muito bem não, mas enfim, né? Palavras dela. Apesar do que falam por aí, não posso confirmar e nem negar nada sobre um retorno ao Brasil. Não há nada que eu possa afirmar, disse Júlia em entrevista à ESPN e também a questionamentos de vários torcedores na internet para ela. O último vídeo que eu fiz aqui no canal, lembro muito bem, foi uma crítica à decisão do STJD em relação ao jogador Bruno Henrique, né? Que é uma vergonha aquilo que o STJD fez em relação ao Bruno Henrique, e o cara tá aí decidindo jogos pelo Flamengo, né, depois de fazer o que fez. Ainda vai ser julgado pela justiça comum, hein? É brincadeira. Fiquei extremamente revoltado naquele vídeo que eu falei com vocês. Foi o último que eu soltei aqui no canal. Assim que eu solto o vídeo no canal, passa algumas horinhas, me vem o Veloso, todo mundo conhece, figura conhecidíssima no meio da torcida do Palmeiras, ex-goleiro do Verdão, trabalha no grupo Bandeirantes lá pelos donos da bola. Ele chegou no canal dele falando que o Anderson Barros tinha viajado para a Rússia para conversar aí, para entender essa história do Gerson, como é que tá, se tem chance dele voltar, se não tem chance dele voltar. Isso foi informação do Veloso, ele soltou no canal dele logo depois, naquela sexta-feira que eu soltei o vídeo sobre a decisão do STJD em relação ao Bruno Henrique. E depois que o Veloso solta essa, a Júlia me aparece tweetando sobre uma conversa com o staff do jogador. O que a gente sabe é o seguinte, Palestrino, o Gerson, ele não tá feliz lá, pelo menos são as informações que a gente tem, né? Foi pra lá, tá escondido, seleção brasileira esqueceu completamente dele, é um espetacular jogador, mas tá insatisfeito jogando na Rússia, embora a Júlia tá falando que ele tá muito bem por lá. Eu, sinceramente, eu não vou ficar brigando com a Júlia, ela tá lá na Rússia, ela tá acompanhando os jogos do Zenit, então ela deve saber o que tá falando. Mas o que chega pra nós aqui é que o jogador tá insatisfeito por lá, tá querendo voltar pro Campeonato Brasileiro, quem sabe ganhar aí mais holofotes e quem sabe, eu acho difícil pro Gerson agora, né, nessa altura do campeonato, mas quem sabe arrumar ali uma vaguinha na seleção brasileira pra Copa do Mundo do ano que vem. É um puta jogador, cara. Eu sempre falei aqui, não escondo. Se o Palmeiras fazer algum tipo de negociação e conseguir trazer o Gerson pra cá, o Palmeiras fica muito forte pro ano de 2026, hein? É um puta jogador, reforçaria demais aí o elenco do Palmeiras. A gente viraria uma seleção com esse cara aqui. Se vier mais um ou dois, meu pai do céu. E quem acompanha o canal aqui deve estar com saudade aí de mim. Eu até agradeço alguns aí que cobram nos comentários a falta de vídeos, né, nessas últimas dias que eu tenho faltado aqui com vocês, né? Peço perdão, resolvendo muitos problemas pessoais aqui também, dei uma viajada e tudo mais para dar uma desparecida na cabeça, por isso que eu não estava presente. Eu sempre falo aqui para vocês que o ano do Palmeiras não é esse ano, hein? Quem acompanha o canal sabe, eu tô falando que o ano do Palmeiras é 2026. 2026 é o ano do Palmeiras. Esse ano aqui tivemos atuações muito boas, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, tanto que o Palmeiras está em segundo colocado no Campeonato Brasileiro e está na final da Libertadores, tem chances reais dos títulos, né, de alcançá-los, embora a Libertadores esteja mais próxima do que o Campeonato Brasileiro, né, enfim, devido a tudo que a gente já conversou. Se esse cara vem para cá, ano que vem a gente vai ter uma atuação muito melhor do que esse ano, pelo menos isso é a expectativa que eu alimento. Mas ainda é pura especulação. O que você acha de tudo isso, Palestrino? Posta aqui nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. E pra gente fechar, vamos falar de outra especulação que surgiu aí na internet. Muita gente está descartando isso, né? O Palmeiras não tá atrás do jogador, muita gente falando isso. Porém, essa entrevista aqui do Roger Guedes chamou muita atenção nesse último dia 22/11. Você perdeu isso lá pelo ESPN? Vou te contar essa história aí, Palestrino. Olha só. O atacante aqui, atualmente no futebol asiático, deixou muito claro que mantém diálogos com o Palmeiras. Roger Guedes, que teve passagem marcante pelo Verdão, afirmou que não descarta retornar ao Brasil em breve. Em entrevista também ao portal ESPN Brasil, Guedes destacou que seu staff conversa com a diretoria alviverde e que a possibilidade de volta existe sim. A fala repercutiu entre a torcida do Palmeiras, que rapidamente demonstrou aí muito entusiasmo nas redes sociais com a possível volta do Roger Guedes, principalmente pelo que ele atuou aqui quando estava no Corinthians, jogou pra caramba no time do Corinthians, e se ele tivesse vestindo verde e branco, você pode ter certeza
que era um ganho absurdo pro Palmeiras. Infelizmente ele jogou no arquirrival. O Verdão Palestrino já planeja reforços para 2026. Vem Roger Guedes, segundo aí alguns portais da Boca Pequena, uma opção de impacto para o setor ofensivo. O professor Abel Ferreira teria aprovado o nome do jogador, entendendo que o atacante pode agregar experiência e qualidade ao elenco alviverde para 2026. Fala do Roger Guedes ao ESPN, ó, aspas aqui para ele. O Palmeiras mantém conversas com o meu staff. Não fecho as portas para voltar ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências. Fecho aspas, disse Roger Guedes em entrevista ao ESPN Brasil no dia 22/11. Há 2-3 dias atrás aí, Roger Guedes estava soltando essa na mídia. É outro jogador que se vem, agrega demais ao elenco do Palmeiras. Muitas fontes das quais eu confio aqui na internet bancam de que o Palmeiras não tem proposta nenhuma pelo Roger Guedes e também nem vai avançar nesse tipo de negociação. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe como é que funciona o mercado da bola, né? Ele não gira, ele capota. E assim, tudo pode mudar de uma hora para outra em relação a alguns jogadores. Se pintar boa oportunidade, o Palmeiras pagando pouco, baita de um jogador também como o Roger Guedes, por que não? Fica aí a pergunta, o grande questionamento. Vocês gostariam do Roger Guedes no Palmeiras ano que vem? Fica aí com essa especulação e a fala do jogador, né? Se é que dá pra tratar como especulação, né, tá, gente? Porque a fala dele é oficial pelo ESPN, se vocês pesquisarem pelo Google aí, vocês vão ver mesmo a fala do Roger Guedes e ele deixando categoricamente dizendo que ele mantém conversas com o Palmeiras, tá? Isso aí tá na internet, pode pesquisar aí no Google que você vai achar. Né? Então, ele vir para o Palmeiras, tem muita gente que diz que a chance é muito remota. Porém, a gente vai ficar aqui de olhos abertos para saber, porque de fato seria um reforço interessante para a Sociedade Esportiva Palmeiras, na minha visão. Quero saber a sua. Posta aqui nos comentários. E é isso aí, Palestrino. Depois de um período fora aqui do canal, tô voltando, uma semaninha e alguns dias fora, falando aqui sobre Palmeiras. Infelizmente, eu gostaria de estar voltando muito mais feliz aqui para falar de Palmeiras com vocês, mas o Palmeiras teve uma sequência terrível no Campeonato Brasileiro e praticamente jogou a toalha desse título nacional. Porém, temos Libertadores para brigar e eu acredito que o foco deve ser esse. Mas mesmo que o foco seja Libertadores, pelo amor de Deus, hein, boleirada? Vocês que vão enfrentar o Grêmio aí, pelo amor de Deus, vão perder o jogo, mas perca com classe pelo menos, né? Perde jogo jogando bola, correndo, pelo amor de Deus. Não vai ficar aí jogando com 90 quilos em cada pé, pelo amor de Deus, né? Sinceramente, espero não ver um jogo terrível contra o Grêmio hoje. Tô esperando que esses reservas deem a vida contra o Grêmio. Quem sabe a gente consegue os 3 pontos e o Flamengo tropeça lá. Se isso acontecer, nós estamos no páreo de novo ainda para tentar lutar pelo Campeonato Brasileiro. Pelo menos isso é o que eu acho, tá? Quero saber muita opinião de todos vocês. Não esquece de verificar sua inscrição no canal. O seu like também é muito importante. Vou ficando por aqui. Qualquer momento eu volto com mais informações do Palmeiras aqui no canal Notícias Meu Verdão. Avante palestra!